Você já sentiu que justamente quando começa a mudar de vida, deixando para trás velhos hábitos, pessoas tóxicas, ambientes que já não fazem mais sentido, a solidão aparece? Como se no meio da sua evolução, tudo ao redor começasse a se afastar e você se visse sozinho, mesmo sabendo que está no caminho certo. Isso não é fraqueza, não é regressão. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que esse momento é crucial. A solitude não é um castigo, ela é um portal, um sinal de que sua alma está mudando de frequência, se preparando para algo maior. Hoje, vamos entender por que esse vazio aparece quando você começa a crescer e por que abraçá-lo pode ser o passo mais poderoso da sua transformação. 1. A individuação. O caminho para si mesmo. Carl Jung dizia que o processo mais profundo da vida humana é a individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. Mas engana-se quem pensa que isso acontece de forma suave, tranquila, sem rupturas. Não. A individuação exige coragem, porque ela começa quase sempre com uma separação. Separar-se do que esperam de você, das vozes da família dizendo o que você deveria ser, dos amigos que se acostumaram com a sua versão antiga, da sociedade que empurra rótulos, padrões e expectativas que não têm nada a ver com a sua essência. Esse processo é como tirar várias camadas de roupa que não são suas, até ficar nu diante da própria alma. E isso dói, porque muita coisa e muita gente vai embora junto com essas camadas. E quando essas conexões se rompem, ou quando você escolhe deixá-las para trás, surge um espaço vazio, um silêncio, uma pausa. É aí que a solitude aparece, não como castigo, mas como consequência natural de estar se transformando. O que sustentava seus vínculos antigos não está mais em você. E as novas conexões ainda não chegaram. É uma espécie de terra de ninguém. Você já não pertence ao que ficou, mas ainda não chegou no que vem. Essa solidão, por mais desconfortável que seja, é necessária. Porque é nesse silêncio que você começa a escutar sua verdadeira voz. Não a voz do mundo, nem a voz dos outros, mas a sua. A individuação não é sobre virar outra pessoa. É sobre deixar cair tudo o que te impede de ser quem você sempre foi. E como todo nascimento, isso envolve dor, corte e recomeço. A solitude, nesse processo, não é algo a ser evitado. É um estágio natural. Um momento sagrado onde você aprende a se bastar, a se enxergar de verdade, a sustentar sua própria presença sem depender da aprovação externa. Por isso, quando você sentir esse vazio, ao começar sua transformação, lembre-se, não é um retrocesso, é sinal de que você está no caminho certo. Você está voltando para casa, para dentro de si mesmo. 2. Você começa a ver as coisas de forma diferente. Quando você começa a mudar por dentro, o mundo ao seu redor também começa a parecer diferente. Aquilo que antes te entretinha, hoje te entedia. As conversas que pareciam animadas, agora soam vazias. Os lugares que você frequentava com prazer, agora parecem sem alma. Até as pessoas com quem você convivia perdem o brilho. Não por maldade, mas porque algo em você se afastou. É como se você estivesse enxergando tudo com novos olhos. Essa mudança de visão é natural no processo de evolução pessoal. Porque quando você sobe um degrau, a paisagem muda. O que estava no centro da sua atenção começa a aparecer pequeno. Suas prioridades mudam, seus valores se ajustam, seu senso de propósito se fortalece. E tudo aquilo que não acompanha essa nova vibração começa a ficar estranho. Esse é um dos momentos mais solitários da transformação interior. Não porque você queira se isolar, mas porque se sente desconectado. Você está em outro ritmo, em outra frequência. Enquanto o mundo continua girando no automático, você começa a fazer perguntas mais profundas, buscar experiências mais verdadeiras, se recusar a aceitar o superficial como suficiente. Isso pode causar estranhamento até em quem está perto de você. As pessoas podem dizer que você está diferente, mais calado, mais distante, e você realmente está, mas não por frieza ou orgulho. É só que a sua mente e o seu coração
Já não conseguem mais fingir que se encaixam onde antes era confortável. E está tudo bem. Essa desconexão, por mais dolorosa que seja, é um sinal claro de crescimento. Você não está se afastando por desprezo, mas por maturidade. Não está julgando os outros, está apenas percebendo que seus caminhos agora apontam para direções diferentes. A mudança de visão é um filtro. Ela separa o que tem valor do que era só distração. E isso, inevitavelmente, afasta o que não acompanha sua nova fase, abrindo espaço para conexões mais conscientes, conversas mais significativas e uma vida mais alinhada com quem você está se tornando. Se você está vendo tudo de forma diferente, não lute contra isso. É sinal de que você está acordando. 3. O início da transformação exige retração. Toda grande transformação começa com um recolhimento. Antes da borboleta voar, a lagarta precisa se fechar no casulo, e ali, no escuro, em silêncio, ela se desfaz por dentro. Suas estruturas antigas se desmancham. Não há beleza nesse processo. É confuso, solitário, até doloroso. Mas é necessário. Com o ser humano, acontece o mesmo. Quando você sente que algo dentro de você está mudando, suas ideias, seus desejos, sua forma de ver o mundo, é comum surgir uma vontade de se afastar. A agitação já não atrai, o barulho começa a incomodar. E o que antes era rotina, agora parece desgaste. É o seu casulo te chamando. Essa fase de retração não é fraqueza, não é fuga, é preparação. Você está reorganizando sua mente, questionando velhos padrões, reavaliando valores que antes pareciam certos. E tudo isso exige silêncio, exige pausa. A solitude, nesse contexto, vira um terreno fértil, um espaço onde a semente da sua nova versão pode germinar sem interferências. É nesse recolhimento que você começa a se escutar de verdade. Sem as vozes do mundo te distraindo, você identifica o que ainda faz sentido e o que precisa ser deixado para trás. Você começa a se limpar por dentro, a reconstruir, peça por peça, o seu sentido de propósito. Muita gente teme essa fase porque ela parece um vazio, mas na verdade é um cheio de possibilidades. É só que o barulho antigo foi desligado e o novo ainda não começou a tocar. É um intervalo sagrado entre o que você era e o que está prestes a se tornar. Jung sabia que nenhuma evolução acontece de forma superficial. É preciso mergulhar. É preciso aceitar que para nascer de novo, é preciso morrer um pouco, abandonar identidades que não servem mais, abrir mão de certezas, encarar a própria sombra. E tudo isso começa no silêncio da solitude. Portanto, se você se sente retraído, recolhido, mais sozinho do que de costume, respire fundo. Você não está parado, você está se transformando. E como toda metamorfose, o início é invisível aos olhos. Mas logo, quando o casulo se romper, o mundo verá aquilo que você já sente dentro de si. Asas prontas para voar. 4. As máscaras sociais caem. Carl Jung usava o termo persona para se referir à máscara que usamos no dia a dia. Aquela versão adaptada de nós mesmos, criada para agradar, se encaixar e ser aceita pela sociedade. É a imagem que mostramos no trabalho, nas redes sociais, nos encontros sociais. Não é exatamente mentira, mas também não é a verdade completa. É só uma parte de quem somos, uma fachada moldada pelas expectativas dos outros. O problema é que, com o tempo, muitos de nós começamos a nos identificar com essa máscara. Nos perdemos nela, vivemos personagens, rimos quando não queremos, concordamos quando discordamos, seguimos caminhos que não são nossos. Tudo para manter uma imagem que os outros aprovem. Mas quando o processo de mudança começa, de verdade, essa máscara começa a incomodar. Ela aperta, ela sufoca, e chega um ponto em que não dá mais para sustentar. A persona começa a rachar, e o eu verdadeiro começa a aparecer. É nesse momento que muitas relações mudam ou acabam.
Porque muita gente estava conectada com a sua máscara, não com a sua essência. Elas gostavam do você bonzinho, do você que sempre dizia sim, do você que fazia tudo pelos outros e esquecia de si mesmo. Quando essa versão começa a desaparecer, essas pessoas se afastam. Algumas se frustram, outras se incomodam, e algumas até te acusam de ter mudado. E elas estão certas. Você mudou, você parou de atuar. Está deixando de ser o personagem e começando a viver como protagonista da própria história. Isso pode doer. Rompimentos, afastamentos, silêncios inesperados. Tudo isso machuca, mas também liberta. Porque no fundo é um filtro. O que fica depois que a máscara cai é o que realmente importa. São os vínculos que enxergam a sua alma, não só a sua aparência. E aqui mora uma grande virada. Quando você começa a viver a sua verdade, pode perder algumas pessoas, mas se encontra. Esse reencontro consigo mesmo vale qualquer silêncio, qualquer solidão, qualquer despedida. Porque viver de verdade exige coragem. E essa coragem começa quando você escolhe tirar a máscara, mesmo que o mundo prefira que você continue disfarçado. 5. Solitude não é solidão, é encontro. Uma das distinções mais importantes que Carl Jung fazia era entre solidão e solitude. Solidão é o vazio causado pela ausência de companhia. É a sensação de estar abandonado, de não ter ninguém por perto. É aquele silêncio que dói, que pesa. Mas solitude é outra coisa. Solitude é o silêncio que cura. É o espaço onde você finalmente se encontra com quem realmente é. Na solidão, você sente falta dos outros. Na solitude, você descobre que sentia falta de si. Durante o processo de mudança e crescimento, é comum confundir as duas coisas. O afastamento de antigos amigos, a quebra de hábitos, o silêncio dos ambientes, tudo isso pode parecer solidão à primeira vista. Mas com o tempo, você começa a perceber algo diferente. Aquele espaço vazio, que antes era incômodo, começa a ficar confortável. A sua própria presença passa a ser suficiente. Você já não se sente mais sozinho, mas inteiro. É quando você se escuta com atenção, quando seus pensamentos não te assustam mais, quando você aprende a ficar com você mesmo sem se distrair, sem fugir, sem se entorpecer. Isso é solitude, um estado profundo de reconexão. E é aí que mora a virada mais poderosa de todas. Você nunca esteve realmente só estava longe de si. Enquanto buscava a companhia dos outros para se preencher, ignorava a sua própria presença. Enquanto tentava ser aceito lá fora, esquecia de se aceitar por dentro. Mas a solitude convida ao retorno. Ela puxa você de volta para casa, para dentro. Jung sabia que só quem aprende a estar bem consigo mesmo é capaz de estar bem com os outros. A solitude não isola, ela prepara. Prepara para vínculos mais verdadeiros, conversas mais profundas, relações mais conscientes, porque depois de se reencontrar, você já não aceita mais o superficial. Já não se contenta com qualquer companhia. E isso não é arrogância, é maturidade. Por isso, se você está passando por esse momento de silêncio, de afastamento, de encontro, abrace, não fuja. Não tente preencher com qualquer coisa. Permita-se sentir. Permita-se ouvir a si mesmo, porque a solitude, quando bem vivida, é o solo fértil onde nasce a sua melhor versão. E quando você sair desse estado, será outra pessoa, não alguém novo, mas alguém mais verdadeiro. Alguém que voltou para casa depois de muito tempo longe de si. Em última análise, a solitude pode parecer à primeira vista um vazio, mas com o tempo você percebe que ela é, na verdade, um espaço de reconstrução. Ela não aparece por acaso. Ela chega quando você começa a se afastar daquilo que não te serve mais, para se aproximar daquilo que você realmente é. Carl Jung entendia que esse silêncio não é um fim, é um meio, um caminho sagrado entre o velho e o novo, entre o personagem e a essência, entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. Se a solitude bateu à sua porta, não a rejeite. Talvez ela esteja te convidando para um reencontro com você mesmo. E isso pode ser o início de tudo.